Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, que assim seja. Onde houver ofensa,
Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos à Casa do Mestre Jesus, para mais um encontro, mais uma palestra, um bate-papo, um momento de estudos, onde aqui, na Casa de Jesus, onde todos os seus irmãos, filhos de Deus, são bem-vindos, todas as crenças, e aqui nós vamos sempre preservar a energia, a egrégora, a vibração do amor. Sejam todos bem-vindos para essa noite. Irmão Dimas hoje vai falar sobre as crenças que libertam e as crenças que aprisionam. Quase nenhum de nós tem crenças aqui, né? Ninguém tem, ninguém cresceu com as crenças, né? Vamos descobrir as suas verdades, então, à luz do Espiritismo. Nossos ouvintes na Rádio Filhos da Luz também conectados, lembrando que a palestra amanhã é reprisada às 13h na programação. Para ouvir, basta acessar o nosso site casafilhosdaluzguaramirim.com.br. Quem gostaria de abrir o Evangelho? Deu nem tempo. Alcança ele lá para mim, que eu não tive como passar ali. Não teve nem concorrência hoje. Não teve nem concorrência hoje. Não deu nem tempo. Lembrando que no final a gente tem a nossa terapia do Passe das Cores, né? Quem não pegou senha, se ainda tiver senha, tem senha ainda? Tem duas? Tem duas ainda, então aproveite, né? Vamos ver qual será a passagem aberta do Evangelho nessa noite. Parabenizar a todos, né? Mesmo com essa chuva, deixaram seus lares, o calor da sua casa, para vir buscar o ensinamento do Mestre Jesus. Isso é muito importante. Isso significa que a cada momento, a cada dia que passa, nós estamos mais necessitados de encontrar o caminho do Mestre. Item 15. Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, a beneficência, lá no item 15. Então eu vou pedir que a Fabi faça a leitura, na sequência a Bia fará a explicação dessa passagem, e o Dimas então já chega aqui com a palestra nessa noite com o seu tema. Boa palestra a todos. Boa noite, Fabi. Boa noite a todos. Meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada, e vos erigis em juízes, frequentemente severos, sem vos perguntar se estareis satisfeito que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também a caridade? Vós que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei ao menos, mas fazei-a largamente, para que é da caridade material quero vos contar uma história do outro mundo. 2 homens vieram a morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão colocadas em um saco cada uma das suas boas ações, e na sua morte serão pesados esses sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu saco. Eis o meu, disse o primeiro. Eu o reconheço. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa, os 2 sacos colocados na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E além disso, dando não te privaste de nada. Vai para a esquerda e estejais satisfeito de que a esmola te seja contada, ainda por alguma pequena coisa. Depois disse ao pobre: deste bem pouco tu, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade, e o que há de melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levado em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante. Ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Um Espírito Protetor, Lyon, 1861. Obrigada, Fabi.
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, também o pessoal que está através da Rádio Filhos da Luz. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de aprendizado, né, de estudos, onde nós estamos aqui buscando o alimento espiritual, né, para que a nossa vida valha a pena, né, para que a gente possa melhorar a cada dia, para que nós podemos vencer a nós mesmos a cada dia, né, as nossas imperfeições. Então, o evangelho que a nossa irmã abriu, lá no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, vem falando da beneficência. Essa é uma parte do evangelho bem extensa, onde vários espíritos trouxeram as suas mensagens, e nesse item 15, o espírito protetor, ele nos faz lembrar de quanto é importante nós praticarmos a beneficência aqui na Terra, né? Enquanto nós estamos aqui encarnados, aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu para nos melhorarmos. Então, essa beneficência que ele vem falar aqui é a beneficência de quando nós formos auxiliar alguém, que isso seja feito de coração. Então, ali ele deu o exemplo, né, dos homens que cada um tinha que encher o seu saco, e um era rico e um pobre. Então, o rico ele tinha muita facilidade para ajudar materialmente. Mas de que forma ele fazia essa ajuda? Né? Querendo mostrar para as pessoas que ele podia, ele estava ajudando os irmãos menos beneficiados, né? Então, nós temos que ter bastante cuidado quando a gente vai fazer a caridade, que isso saia do nosso coração, sem ostentação, sem fazer questão, né, de fazer divulgação dessa caridade. O outro, que era pobre, não tinha quase nada para doar materialmente falando. Então, esse, no ponto de vista, né, de que Jesus veio nos ensinar, talvez ele até tenha ajudado mais do que o rico, porque quem sabe ele tenha tirado do que lhe era necessário para ajudar alguém, né? Enquanto o rico tirava do seu supérfluo. Não importava nem que ele tirasse do seu supérfluo, mas ele tinha que fazer isso com um bom coração. Tudo que nós vamos fazer não deve ter, né, a intenção de a gente se promover. Então, esse pobre, né, do exemplo ali do Evangelho, ele procurou dar o seu melhor. E lembrando que a caridade não é apenas ajudar com coisas materiais, né, nas dificuldades dos irmãos necessitados. É também, como o Evangelho diz ali, um perdão que nós precisamos muitas vezes dar a alguém. Isso é uma caridade, porque segundo Jesus, a caridade é a benevolência, né, o bem para com todos. É a indulgência com as imperfeições alheias. Então, Jesus espera, né, com os ensinamentos que ele nos trouxe, que a gente não fique apontando os erros dos outros, que a gente procure corrigir os nossos. Porque todos nós que estamos aqui na Terra, sem exceção, nós temos muitas coisas a corrigir em nós mesmos. Por isso nós estamos aqui, né, nesse planeta de provas, de expiações, para que a gente se melhore, né, como espírito em evolução. E ele vem falar também, dentro da caridade, do perdão, né? Então, se Jesus falou que perdão também é uma caridade, a gente precisa cada vez mais se esforçar para praticar esse perdão. Aquelas pessoas, às vezes, que nos magoaram, que fizeram algo que a gente não esperava daquela forma, né? Nós criamos expectativas e aí nós ficamos depois zangados, achando que o outro nos fez algum mal. Muitas vezes o outro nem está mais preocupado e nós ficamos remoendo. Então, o perdão é importante, que a gente deixe as coisas para lá, que a gente viva o novo dia, a nova oportunidade que cada dia nos traz de praticar essa benevolência, né? Fazendo bem, sem esperar nada em troca, sem reconhecimento, porque muitas vezes a gente até ouve assim, agora eu não ajudo mais ninguém, porque fiz isso para tal pessoa e ela me fez tal coisa. Então isso é uma demonstração de um egoísmo nosso, né, de quem age assim, porque se eu vou deixar de fazer porque o outro não reconheceu o que eu fiz, onde está, né, a minha caridade?
A minha caridade ela tem que ser espontânea, é o amor em ação, onde eu vou praticar aquilo que Jesus veio ensinar. E quando eu consigo praticar isso, né, de forma espontânea, natural, realmente ela vai fazer sentido. E que o nosso saco, quando nós chegarmos lá, né, para fazer a nossa contabilidade, seja bem pesado de virtudes que nós temos a possibilidade de adquirir aqui na Terra, né, como a paciência, o perdão, né, a bondade, a benevolência, a indulgência. Tudo isso que está aí depende de nós, da nossa mudança de atitude e da nossa força de vontade para mudar. Agora eu convido aqui o Dimas para vir falar do tema desta noite, né? Vocês podem anotar perguntas, no final ele dá 10 minutinhos aí para quem quiser perguntar, né? Esse tema é muito interessante, afinal, todos nós, né, temos muitas crenças que limitam a nossa vida e o Dimas vai esclarecer tudo para a gente hoje. Seja bem-vindo, Dimas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Que nem o Márcio falou, em primeiro lugar agradecer a vocês que saíram de suas casas, né, nessa noite de chuva e se deram também essa permissão, né, para estarem aqui. Agradecer também a todos que estão escutando pela rádio, gratidão a vocês também por ouvirem essa palestra nessa noite. Antes de mais nada, a gente já vem falando, né, sobre uma continuidade, né? Vocês perceberam que as minhas palestras estão indo já de uma continuidade, né? Então, na última palestra a gente falou muito sobre pensamento, né? Onde a nossa energia do pensamento é o que molda a nossa realidade, né? Então, somos aquilo que nós pensamos. Então, o nosso primeiro corpo, digamos assim. Vamos entrar um pouquinho numa parte técnica para depois a gente falar mais profundamente sobre crenças. Nós temos hoje, dentro do nosso corpo, vivo aqui na Terra, 4 corpos, que o primeiro corpo, mais distante, é um corpo mental, depois nós temos um corpo emocional, depois nós temos um corpo espiritual e aí nós temos o corpo físico. Então, qual é o primeiro corpo que gera tudo? O mental. A nossa mente tem uma força muito forte, muito expansiva. A espiritualidade, ela sempre nos coloca de que se nós soubéssemos o potencial que nós temos com a mente, poderíamos ter a chave do universo. Então, poderíamos fazer qualquer coisa a partir dos nossos pensamentos. Mas, como eu falei na última palestra, a gente duvida, né? A gente duvida de nós mesmos, a gente duvida da nossa capacidade, a gente duvida da nossa confiança de acreditarmos que a gente é capaz de fazer algo. E aí é onde a gente começa a entrar onde? Nas crenças. Nascemos pequenininhos, sem nada, viemos com uma bagagem espiritual de outras vidas, mas chegamos nesse mundo, esquecemos. Por misericórdia divina, né? A gente acaba esquecendo das nossas mazelas, dos nossos erros, das nossas dores de vidas passadas, porque se a gente chegasse com tudo isso já de cara lembrando, a gente não ia conseguir lidar com as realidades que a gente teria que viver aqui na Terra. Em primeiro lugar, com a família, né? Porque geralmente, né? Hoje em dia já não é mais tanto, hoje em dia as reencarnações já são um pouco diferentes, mas antigamente a gente reencarnava entre as famílias que eram os nossos inimigos do passado. Então, nosso pai, nossa mãe, num passado não muito distante, foram os nossos piores inimigos. Imagine você reencarnar, você vir para esse mundo e ter essa lembrança, e você ser filho de uma pessoa que te matou, uma pessoa que você matou. Como você ia lidar com esse processo? Então, o teu processo de crescimento, né, que a gente fala muito, né, da tua evolução como ser humano, da tua reforma interior dentro dessa tua caminhada terrena, iria ser muito mais difícil de se lidar, de se trabalhar, do que propriamente hoje é.
Então viemos nesse mundo sem as bagagens, com conhecimento, né, com uma bagagem inconsciente da nossa vida passada, que a gente consegue com o tempo acessar essas memórias, mas chegamos pequenininhos aqui, prontos para receber uma nova experiência, que é o que nós estamos vivendo, né? Estou com 49 anos, então são 49 anos vivendo experiências, né? Cada dia uma nova experiência, cada momento uma nova experiência. Cada palavra gera na gente sentimentos, gera ações, gera movimentos dentro do caminhar da nossa alma aqui na Terra, que vão trazer direcionamentos positivos e também direcionamentos negativos, levando para o lado que a influência da palavra, a influência da crença chegue até nós. Então, quando nós chegamos aqui pequenos, nós ainda não sabemos falar, mal e mal a gente consegue enxergar, ainda não sabemos andar, ainda não sabemos um monte de coisas. Quem faz a maioria das coisas por nós quando nós estamos ainda no colo dos nossos pais? Nossa mãe e nosso pai. E é ali que a gente é alimentado dos primeiros padrões terrenos, e quando a gente chega do mundo espiritual para a Terra. De quem e de onde são esses padrões? Dos nossos pais. Da onde os nossos pais receberam esses padrões? Dos pais deles. Da onde os pais deles receberam esses padrões? Dos pais deles. E assim a gente vai indo sucessivamente dentro de uma camada de crenças, de ensinamentos que foram repassados de várias gerações e nós estamos vivendo hoje. Estou mentindo? Não. E assim a gente vai indo. Muitas dessas palavras, desses ensinamentos, são crenças que nos fortaleceram para a vida, nos tornaram mais fortes, decisivos, que fizeram com que a gente tomasse decisões importantes, tornasse a gente muito mais, como é que eu vou dizer, capacitado com a nossa própria vida, com as nossas próprias escolhas. Mas tem outras, que é onde a gente entra com um peso um pouco maior, que são movimentos que foram acrescentados dos nossos antepassados, dos nossos tataravós, dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, que são movimentos que às vezes não chegam para nós com o mesmo peso impulsionador para a vida, que são as crenças que são negativas, mas que refletem na nossa história desde pequenininho. Então, se você contar e ver a tua história, pela tua idade que você está hoje, você vai perceber que tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas que não são tão boas assim. Ah, você não pode fazer isso. Ah, você não é capaz de fazer isso. Vou contar uma história para vocês de quando eu era pequenininho, que refletiu muito na minha vida. E ainda hoje, às vezes, eu preciso trabalhar muito para lidar com esse processo de uma crença que me foi acrescentada quando eu era muito pequeno. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de montar e desmontar coisas. Quem tinha isso muito de criança, né? Ainda hoje tem as crianças que monta e desmonta, né? E eu montava e desmontava muito as coisas. Então, meu pai, ele tinha uma pequena marcenaria, não que ele trabalhava com marcenaria, mas ele tinha as coisas dele que ele consertava, que ele fazia. Meu pai já é falecido, né? E ele tinha esse ranchinho onde ele fazia as coisas. E ele montava as coisas para mim, e eu, na inocência, eu ia lá e desmontava e tudo mais, até que um dia ele chegou e ele disse assim: eu não monto mais nada para ti, porque tu desmonta tudo, então eu não vou mais montar nada para você, se você quiser, faz. E eu fui e fiz. Olha a crença positiva. Faça. Você é capaz. Veio o primeiro reflexo do meu pai dizendo, tipo assim, eu não vou te dar. Né? Então, não vou te dar as coisas de mão beijada. Então, lute para você conseguir as tuas coisas. Então, ele disse, faz você. E aí eu fui. Eu fui fazer uma caixinha, eu não me lembro mais direitinho o que era, mas aquilo não saiu no padrão perfeição do meu pai. Que tinha um selinho de qualidade do meu pai que era assim, milimetricamente testado. Então ele pegava o esquadro, media certinho para ver se estava tudo dentro do padrão de qualidade dele. E isso não estava dentro do padrão de qualidade dele.
Aí ele pegou aquela caixa, ele pegou e mediu e coisa e tal. Disse que está tudo torto, ele quebrou na minha frente. Qual foi a impressão e qual foi a crença que eu recebi naquele momento? Que eu não era capaz de fazer. E isso reverberou muito tempo na minha vida. Quando eu vi que tudo aquilo que eu tinha feito com tanto orgulho para ele, mostrar para ele, e ele simplesmente mediu e viu que aquilo não estava dentro da qualidade que ele achava que tinha que estar, meu mundo desmoronou. Eu fiquei muito chocado, eu chorei, porque aí ele quebrou aquilo ali, ele fez, aí disse, não, eu vou fazer outra melhor, mas ele já tinha quebrado. Aí já tinha feito o estrago. E eu cresci com o quê? Com o processo de que eu não era capaz de lidar com as coisas. E como isso reverberou na minha história? Eu tinha medo, olha o meu processo. Eu tinha medo de terminar as coisas. Qualquer coisa. Eu tinha medo de terminar uma faculdade, eu tinha medo de terminar um curso, eu tinha medo de terminar um estudo, eu tinha medo de terminar e aquilo não ser bom. Para quem? Para o meu pai. Olha como isso reverberou dentro de mim. Olha como isso estava preso dentro de mim. Então eu parava, eu desistia dos cursos, eu parava, eu trancava a faculdade, eu não conseguia terminar o processo. Meus amigos próximos sabem muito disso. Então, eu tive que me esforçar e trabalhar muito isso dentro de mim e perceber que eu tinha que fazer por mim e não pelo meu pai ou por meu pai. Porque eu precisava vencer essa etapa e eu precisava ver dentro de mim que eu era capaz e que eu conseguiria fazer as coisas perfeitas. E aí tinha mais uma coisa apitando dentro de mim, a perfeição. Isso eu ainda sou. Sou muito perfeccionista nas coisas. Me irrito quando as coisas não saem tão perfeitas. De quem eu trouxe isso? Do velho, né? Do meu pai. De quem meu pai trouxe isso? Dos pais dele. Meu avô era assim, rígido, né? Nas coisas. Precisa estar tudo certinho. Isso eu não vejo como uma coisa negativa. Eu vejo como uma coisa positiva, porque isso me esforça a cada vez mais levar à perfeição. Só que hoje, isso tudo já está mais controlado dentro de mim. Mas uma época eu me cobrava muito. Hoje eu não tenho mais essa cobrança de que, não está perfeito, pá, vou fazer de novo, pá, vou fazer de novo. Não, eu sei que não está perfeito, mas vai assim, agora vai assim. O próximo eu vou melhorar, mas agora vai assim. Eu comecei a aceitar as coisas como elas estão. Porque senão eu estaria sendo quem? Meu pai. Eu estaria vivendo o que meu pai viveu. Então eu estaria repetindo um campo, eu estaria repetindo um padrão que vem lá dos meus pais. Que vem do meu pai, que vem da minha mãe, e eu começar a repetir. Aí daqui a pouco, as próximas gerações vão começar a agir da mesma forma, da mesma maneira, porque esse padrão não se quebra. Então, o que eu comecei a fazer? A reconhecer aonde estão as minhas crenças limitadoras. O que me limita? Aonde mais eu tenho processos que me limitam para a vida? Aonde mais eu olhava que eu me sentia incapaz de lidar com as coisas? Medo de falar em público, medo de tantas coisas. Eu tive que enfrentar, eu tive que entrar dentro desse processo, viver isso, sentir isso, para perceber que eu não preciso daquele medo, eu não preciso daquela insegurança. Eu posso, sim, enfrentar esse processo e trazer um novo olhar para tudo aquilo ali. Que a gente fala de ressignificar as crenças, de ressignificar velhos padrões que, a partir desse momento, começam a ser nossos. E eu acredito fielmente que todos nós temos dentro de nós. Minha avó me dava dinheiro escondido no meu aniversário. Talvez alguns de vocês tenham passado por essa situação.
ela vinha no meu aniversário, eu fazia aniversário 1º de janeiro. Então já é uma data fora do comum. Esse é outro trauma que eu tenho. Ó. Olha, porque eu nunca tive um aniversário decente de criança. E sabe qual era o segundo? Quem tem aniversário dentro dessa época, do dia 25 de dezembro, 1º de janeiro? Aí, ó. Ganhava quantos presentes? 1, né? Só ganhava 1 presente. Por quê? Ou era de Natal ou era de aniversário. E aí, não, eu comprei um aqui para ti, já serve para Natal, para aniversário. Caramba, mas todos os outros ganhavam de Natal, ganhavam de aniversário, e eu só ganhava 1. Então, tipo, a gente vai criando dentro de nós padrões que, tipo assim, eu chegava no meu dia de aniversário, e isso até pouco tempo, tipo assim, eu odiava meu aniversário. Odiava meu aniversário, porque, tipo assim, caramba, não tinha nenhum amiguinho para fazer uma festa. 1º de janeiro, vazava todo mundo da cidade, tava todo mundo na praia. Depois, tipo, os parentadas que tava, 1º de janeiro, quem que vai sair de casa? Ficaram festejando até de madrugada, quem que vai sair de casa no 1º de janeiro, de tarde, para o aniversário de criança? Ninguém, né? Então, tipo assim, o meu aniversário foi muito frustrativo, sempre foi. E eu sempre tive uma negação muito grande pelo aniversário. Faz pouco tempo agora que eu, tipo assim, vamos lá, vamos fazer. Os fogos são para mim. Eu já olho assim, né? 1º de janeiro, os fogos são para mim. Então, tô lá festejando, eu comecei a olhar para mim e não perceber mais os outros. E perceber que, tipo assim, quem faz aniversário sou eu. Né? É meu aniversário. É o meu momento de viver. Mas isso por muito tempo me segurou. E aí, no 1º de janeiro, vinha a minha avó. Né? Franzina, assim, piquititinha. Ela vinha, pega, eu trouxe um dinheiro. Ela falava em alemão comigo, né? Eu trouxe um dinheiro, esconde no teu bolso, não deixa ninguém ver. Gente, qual é a crença, gente? Dinheiro é sujo. Não deixa ninguém ver. Ninguém pode ver o dinheiro. Qual é a crença que eu carreguei? Gasta. Gasta. O quanto você puder gastar. Olha a crença. Por quê? Porque eu não poderia olhar o dinheiro, não podia ver o dinheiro. Entenderam? A crença que está por trás? Entenderam o sistema como está por trás? Eu recebia dinheiro escondidinho dentro do bolso, para não ver. E se eu ganhava o dinheiro, eu não podia ver o dinheiro. Eu tinha que gastar. Quem de vocês carrega isso ainda? Aí, ó. A gente carrega. Inconsciente. E às vezes a gente acha que a gente está gastando muito. Eu não sei por que estou gastando tanto dinheiro. Às vezes é uma crença que está lá atrás. O dinheiro é sujo. Precisa ralar muito para ganhar dinheiro, para ser vencedor. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer. Quando a gente perde isso? Quando a gente começa a ressignificar. Quando a gente ressignifica, só repetir frases assim, aí a gente vai ressignificando? Não, praticar. Teve uma vez, um amigo meu, eu gosto de contar essa história. Eu estava em São Paulo, numa feira, e ele tinha pelo trabalho, ele tinha que fazer um congresso no Amazonas. Ele tinha que pegar um voo de Joinville, São Paulo, depois Amazonas, né? E eu estava em São Paulo. E aí ele me ligou, ele disse, Dimas, estou ferrado. Eu disse, por que você está ferrado? Porque eu tenho um congresso no Amazonas. E eu vou ter que pegar 2 voos. Eu disse, eu tenho pânico de avião. Eu tenho medo de voar. Eu disse, tu já voou? Não. Eu disse, eis a oportunidade. Eu disse, tu está me botando no fogo. Eu não vou conseguir voar. Eu disse assim, tem como desmarcar o congresso? Não. Tem como mandar outra pessoa? Não. Eu disse, então, você vai ter que ir. Mas eu não vou conseguir. Eu vou morrer se eu entrar no avião. Eu morro de medo. Tu já morreu? Não. Então vai, para ver a experiência, se tu vai morrer ou não. Só depois a gente vai saber. Se você voltar, você me conta como foi. Se você não voltar, eu juro para ti que eu vou conversar contigo no lado espiritual. Aí ele disse assim, não, tu é dose, né? Vou ter que pegar esse avião. E não é um só, é 2. Disse, são 2. Quando ele voltou, ele disse assim, cara,
eu te agradeço porque eu precisei enfrentar esse medo e perceber que é um medo bobo. Era um medo tão forte meu, mas que não vinha de mim. Quem tinha medo de voo era a avó, não era ele. Mas desde pequenininho, a avó foi colocando na cabeça dele que avião era ruim. Nem era de vida passada, ele nem morreu de vida passada, nem foi por causa disso. Porque muitas vezes a gente acha, eu tenho fobia e coisa e tal, vem de vida passada. Eu tenho fobia de água, de mar. Vai ver que eu estava no Titanic lá, peguei o gelo, botei no uísque naquele dia. Não sei se é de vida passada ou não, mas enfim, tenho pânico de oceano. Tenho medo. Me bota em 50 aviões para voar, mas não me coloca dentro de um navio. E ele tinha, mas quero ir. Quero ir no navio para passar por essa experiência e enfrentar isso. E perceber, ou eu morro, daí vocês conversam comigo no espiritual, ou eu volto para contar como é. De uma forma ou de outra eu vou entrar em comunicação, seja psicografia, ou seja aqui. Mas eu só vou saber se eu enfrentar. E ele conseguiu passar por esse processo porque ele foi. Pergunta se hoje ele tem medo de voar. Não tem. Sente frio na barriga? Sim, porque ainda não está 100% curado. Mas quem às vezes consegue curar 100%? Mas hoje ele vai. Mesmo com frio na barriga, ele vai. E quais são, dentro de nós, os padrões negativos que nós carregamos e que não são nossos? E que a gente ainda hoje se vê estagnado em alguns processos. Que a gente não consegue lidar com isso. A gente não consegue dar o passo para ir adiante. E eu te digo, para a gente conseguir vencer, a gente precisa dar esse passo. A gente precisa se desafiar. E hoje está chovendo, está frio, não vou sair de casa para ir lá, não sei o quê. Feliz de você que veio e deu esse passo. É assim que a gente tem que agir. E perceber que há momentos na nossa vida que são únicos. E que não voltam a se repetir. Tem momentos que Deus, por misericórdia, Ele diz assim, não, vou dar uma segunda chance para a pessoa. E as coisas se repetem. Mas a terceira não. A terceira não existe. E aí a oportunidade passou. Então, quando a gente tem a oportunidade, a gente faz o movimento. A gente vai com medo mesmo. E aí a gente começa a se desafiar. E aí a gente começa a quebrar ciclos, quebrar movimentos repetitivos. E aí a gente diz para aquele movimento que está dentro de uma roda cíclica e repetindo, sabe-se lá quantas gerações, a gente olha para aquilo e diz assim, não. Eu agradeço que vocês fizeram esse movimento até hoje. Eu agradeço por tudo que vocês fizeram. Mas a partir de agora, eu preciso tomar as minhas decisões. Tomar o meu caminho. E tomar a tua direção. E começar a aprender com as tuas escolhas. E perceber que, a partir deste momento, o que vier de positivo ou de negativo é as tuas escolhas. Não é mais um movimento repetitivo que você está. Mas Dimas, pode acontecer de eu errar, como as pessoas falaram, eu fazer todo esse movimento e mesmo assim, nossa, a minha mãe sempre falou que ia dar errado. E deu errado mesmo. Lembra do pensamento? Eu crio a minha realidade. O pensamento cria a tua realidade. Quanto mais intrínseco ele está, mais ele vai criar essa realidade. Quanto mais enraizado ele tiver, mais forte essa realidade vai ser na tua vida. Se nós temos a capacidade de transformar as coisas ao nosso redor, a nossa mente tem essa capacidade de pegar alguma situação negativa e transformar isso em algo real para a nossa vida. Mesmo que isso não esteja 100% planejado na tua trajetória quando você veio para cá. Mas você criou esse movimento. E aí você precisa enfrentar isso e voltar lá para a escala aonde você parou para desviar o teu caminho. Já falei sobre a linha, né? A linha da vida, a linha reencarnatória. A gente tem uma linha reencarnatória, a gente escolheu essa linha. Mas temos também o livre-arbítrio, de não seguir exatamente isso que a gente escolheu. Então a gente saiu daqui, saí daqui e fiz um outro caminho, certo? Aí eu fiz esse caminho todo, aqui eu saí desse caminho com 15 anos. 15 anos eu tinha aqui.
Aí eu fiz todo esse caminho, coisa e tal, bababá, 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 aí eu voltei. Voltei aqui. Aqui eu estou com 60 anos. Voltei aqui? Não, voltei aqui. Nesse ponto. E aí eu vou viver o que eu preciso viver ainda. Aí eu tinha... minha programação estava para desencarnar com 70 anos. Aí eu vivi dentro dessa linha reta mais 5 anos. Desencarnei. Tá, e todo esse período que eu precisava viver, que eu tinha escolhido para viver, ficou para a próxima. Já tenho cartão de carimbado para vir de volta. Já chegou lá em cima, passaporte já está carimbado para voltar. É assim. Isso é o livre-arbítrio. Tá, mas Dimas, o que é certo e o que é errado? Você tem como saber o que é certo e o que é errado quando você começa a perceber quais são as coisas que te fazem caminhar por uma reforma interior. Quando você percebe que todas as tuas escolhas, os teus movimentos não te levam mais para os erros. E todos os caminhos, eles começam a se abrir de uma forma que te conduzem para um caminho certo. E aquilo vai acontecendo e você diz assim, nossa, está tudo indo tão perfeito que até eu duvido. Olha a crença! Está tudo tão bom que eu sei que lá na frente alguma coisa ruim vai acontecer. Olha a crença! Acredita, confia. É isso mesmo, o caminho está certo, está ali, está aberto para você. Continua, que esse é o certo. Olhar para nós, olhar para dentro de nós, é o nosso processo de transformação. Para isso que nós viemos para cá. Para a gente se transformar. Para que a nossa transformação impacte nas pessoas ao nosso redor. E assim a gente consiga ajudar as outras pessoas. Por que que no avião você coloca primeiro a máscara em você e não na pessoa do teu lado? Porque se você morrer, como que você vai ajudar a outra pessoa do lado? Então ela cai, você coloca a máscara, depois você coloca a máscara na pessoa do lado. Ou ajuda as pessoas que estão do lado, mas primeiro cai para você. Entenderam isso? A nossa trajetória nessa terra é isso. A gente precisa ajudar os outros, a gente precisa olhar para os outros, mas também precisa olhar muito para dentro de nós. Se hoje nós estamos aqui trabalhando como voluntários, trazendo uma palavra de conforto, cada um entregando seus talentos da melhor forma possível, fazendo com que o bem seja propagado, é porque a gente também está se melhorando, a gente também está aprendendo. Cada palavra que eu falo para vocês, eu estou repetindo para mim. Cada aperto de mão, abraço que um dos tarefeiros dá, ajuda, um passe, alguma coisa, é para eles também. Para mostrar a importância da humildade, do afeto, do carinho. Que se eu posso fazer isso com uma pessoa desconhecida, eu preciso fazer isso com as pessoas que eu tenho carinho dentro de casa. E também com as que eu não tenho tanto carinho dentro de casa. Porque senão estou sendo hipócrita. Estou mostrando uma realidade aqui dentro, mas lá fora estou fazendo diferente. É igual aqui. A todos nós que estamos aqui sentados. Quantas palestras eu escutei? Quantas palavras eu ouvi? Eu saía do centro, das igrejas, enfim, de tantos lugares que eu já fui, que saía como uma pontada no coração e, putz, o cara falou isso para mim essa noite. E eu sei que isso já aconteceu com muitos de vocês. Que vocês saíram pensativos daqui. E isso é importante. Isso fez com que o espírito de vocês, de uma certa forma, fosse tocado. E alguma coisa lá dentro mudou. Quebrou um padrão. Quebrar crenças, mudar crenças é quebrar um padrão. É a gente acordar e perceber que a gente não precisa mais disso. Se vocês pegassem, nesse momento, vocês fechassem os olhos, fecha os olhos de vocês um pouquinho. Pensa numa crença, hoje, numa crença que limita vocês. Uma crença que é pesada para vocês, que hoje é assim, extremamente forte, extremamente pesada, e que você não consegue ir adiante. Pensou? Ótimo. Da onde vem? Do lado do teu pai ou do lado da tua mãe? Pensa. De que lado vem isso? Quem era assim? Teu pai ou tua mãe? Teus avós para o lado do teu pai ou os teus avós para o lado da tua mãe? Quem te contou essa crença?
Quem te contou isso? Ou você vivenciou isso que isso te travou? Pensa. E agora, ainda de olhos fechados, você fala assim, para você mesmo. Eu agradeço por tudo isso que eu vivi. Agradeço do fundo do meu coração. Mas eu devolvo isso. Devolvo isso a quem pertence. Devolvo a esse momento que eu vivi, devolvo isso ao meu pai, devolvo isso para minha mãe, devolvo isso para os meus avós. Mas eu sou grato por tudo que eu vivi até então. Porque isso me ensinou. De alguma forma me ensinou. Mas a partir de hoje, eu começo a viver com as minhas próprias escolhas. Eu começo a viver com os meus próprios passos. E eu decido seguir agora com as minhas decisões, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu busco para a minha vida. Pode abrir os olhos. Percebe que vem de algum lado? Percebe que ou está atrelado para um lado do teu pai, ou do lado da tua mãe, ou por alguma vivência, ou por alguém que te trouxe isso muito forte, às vezes um parente, uma madrinha, um padrinho, um primo, uma tia, um tio, tanto faz. Mas às vezes alguém trouxe isso. E a gente vive isso muito enraizado dentro da gente. E a gente só vai conseguir se libertar a partir do momento que a gente criar essa capacidade de reagir. A mudança, ela está no ponto de reação. É um ponto piquititinho, onde eu decido mudar. Sabe quando a gente vira a chave? Eu vou mudar. E começar a andar dentro desse caminho. Aí eu volto para o meu caminho para fazer a minha trajetória. Eu volto de novo para aquela linha e digo que a partir de hoje eu vou começar a andar aqui. Fazendo a minha reforma. Não esquecendo de mim. Porque eu tenho uma verdade para falar para vocês. Todos vocês são capazes. Todos vocês são merecedores de estar aqui, de viver aqui. Porque se vocês não fossem merecedores, nós fôssemos merecedores, Deus não permitiria que a gente tivesse voltado. Mas Ele permitiu. Por que Ele permitiu? Porque Ele acredita. Ele nunca desacreditou da nossa capacidade. Deus nunca nos desamparou e nunca vai desamparar. Por isso que a gente sempre vai repetir isso para vocês. Vocês nunca estão sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Estamos sempre muito bem amparados. Talvez não visivelmente, mas a gente sente aqui dentro. Todos nós já fomos suicidas do passado. Já passamos pelo processo de tirarmos as nossas vidas em algum momento, em alguma vida lá atrás. Seja próxima, seja muito distante. E pode ser que uma dor que ainda carrega dentro da gente é, às vezes, a gente pensar nisso. De não querer mais estar aqui. De não querer mais continuar a nossa história. Isso já passou na minha mente lá com 13, 14 anos, quando eu não sabia que rumo tomar. Confesso para vocês que tentei. Tentei não estar mais aqui. E hoje eu sou grato por eu poder compartilhar isso com vocês. O que me fez mudar? O acreditar em mim. Acreditar na minha capacidade. Acreditar que existe um caminho bom para a minha vida. E eu sei que tem um caminho bom. E eu sei que tem muitas coisas boas ainda a serem acrescentadas na minha história. Nossa, Dimas, você fala com tanta convicção. Porque eu acredito. Lembra o primeiro corpo? A gente precisa criar a nossa realidade. E para que as coisas boas aconteçam, a gente precisa acreditar em nós. Acreditar na nossa capacidade.
Aí a gente entra num outro conjunto de coisas. Energia. As tuas vibrações dizem com quem você anda. Vibrações positivas, energias positivas, leituras elevadas, música edificante, palestras que te conduzem para um outro olhar para a tua vida, fazem com que esses benfeitores que estão aqui junto de nós estejam aí junto do teu lado, te trazendo um amparo, te trazendo uma iluminação, te trazendo uma cura, te trazendo uma paz, uma tranquilidade. E se eu penso negativo, se eu entro num padrão negativo, se eu penso muito negativo, quem que eu vou atrair? Pessoas da mesma vibração. Então eu vou ter companhias das pessoas, dos seres espirituais, das energias espirituais que me carregam cada vez mais para baixo. E aí eu te pergunto, aonde você quer? De que lado você escolhe estar? Então, para que a gente entre dentro de um novo padrão, eu preciso quebrar as velhas crenças. Eu preciso derrubar esses velhos padrões. Eu preciso olhar positivamente para essas questões que hoje, de uma certa forma, me travam na minha caminhada. E de que forma eu posso fazer isso? Escreve. Bota num papel as principais coisas que fazem com que você percebe que você está carregando que não é teu. Quais são os teus medos? Às vezes pode parecer bobo você pegar um papel e caneta lá, o dinheiro é sujo, mas eu tenho isso. Eu não sou capaz, mas eu tenho isso. E tu começa a perceber que dentro desse padrão negativo, eu posso colocar padrões positivos. De que forma? Trabalhando de forma positiva para que isso aconteça. Se hoje eu olho para uma situação, por exemplo, você recebe uma promoção dentro do teu trabalho, e você recebe essa promoção, nossa, mas será que eu sou capaz? Sim, se chegou até você, você é capaz. Entendeu? Mas eu tenho que olhar para isso e dizer, mas será que eu sou incapaz? Da onde vem isso? Quem te disse que você não é capaz? Em vez de você olhar para isso assim, nossa, muito obrigado, vou trazer o meu melhor e vou fazer o meu melhor. Mas não, né? Primeiro vem, nossa, será que eu sou incapaz? Será que eu vou conseguir dar conta? Você coloca o medo na frente de uma caminhada que está ali, cheia de propósitos para a tua vida, te direcionando para um caminho extremamente bom. Se você já recebeu, é porque você tem capacidade para lidar. Sabe aquela velha frase que nunca vai ser te dado mais do que você consegue carregar? É isso. E isso é o bom e isso também é o ruim. O ruim vem para trazer coisas boas. Pensa nisso. O ruim vem para trazer coisas boas. Mas por que, Dimas? Vem fazer com que você aprenda a lidar com as situações. Se alguma coisa hoje na tua vida está pesada, percebe por que está ali. E o que eu tenho que aprender com isso? Sabe quem vai mudar isso? Não é os tarefeiros, não é a Márcia, não é o Márcio, não é a Bia, não sou eu. É você mesmo. É você que vai mudar a situação. Seja uma doença, seja uma situação, seja uma emoção, enfim. É você que vai mudar. E o bom é que você está dando o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Ouvindo, buscando entendimento. Mas só entender não basta, já falei isso para vocês. O que precisa? Praticar. Né? Evoluir é estudar, entender e praticar. Isso é evolução. Então, se eu sei crenças que não são boas dentro da minha vida e eu sei de onde que vem, se vem dos meus pais, se vem de alguma pessoa, começa a trabalhar isso dentro da tua mente e começa a devolver isso. Não precisa ir na frente da pessoa e dizer aqui, estou devolvendo isso para ti, pega o pacote. Não, trabalha isso no teu mental. Mentalmente começa a devolver isso para essas pessoas. Que isso não é mais teu. Você carregou. Por amor a essa pessoa, você carregou. Por amor a um sistema familiar, você carregou isso. Mas agora eu devolvo. Eu não preciso mais. E aí você começa a buscar coisas positivas. Eu sou capaz.
Já falei o exercício para vocês, todo dia de manhã cedo, de olhar no espelho, quando você estiver se penteando ali, se arrumando, olha nos teus olhos. Caramba, por que é tão difícil olhar nos teus olhos? Por que é tão difícil você se encarar e dizer, eu me amo? Ou eu amo você que está ali no espelho? E dizer, eu sou capaz, eu sou merecedor, eu posso, eu consigo. E eu vou fazer. É difícil falar isso para você? No começo é, depois vira hábito. E vai te trazer força. E vai te trazer tanto direcionamento que vai fazer com que você ande nos caminhos com muito mais convicção, sem medo, com muito mais segurança. E isso vai abrindo portas para você. E esse é o teu processo de cura. E aí tu começa a enxergar as pessoas que estão ao teu redor. E as pessoas te enxergam porque tu muda. E tu vai fazendo a transformação. E muitas vezes você não faz nenhum movimento para ajudar as pessoas, mas o teu movimento de mudança faz com que as pessoas que estão ao teu redor olhem para você e comecem a ver o teu condicionamento, a tua mudança, e elas começam a mudar junto. Isso é automático. Percebam isso. Façam esse exercício. Lição de casa, olhar no espelho todos os dias, de manhã cedo. Não precisa ficar ali 40 minutos olhando e conversando com você. Basta aquele momentinho que você está ali se penteando, que você está se arrumando, passando um batom, enfim. Olha nos fundos dos teus olhos. Os primeiros momentos você não vai conseguir olhar. Mas com o tempo você vai se acostumar. E você olha e você fala com você. Eu te amo, eu vejo você. Você faz parte dessa vida. Você tem o seu lugar. Eu sou merecedor. Você é merecedor. Você é capaz. Espero que essa palestra tenha auxiliado vocês de alguma forma, de ter trazido um olhar um pouquinho mais distante dentro do nosso processo de nós nos limitarmos. Saia das limitações. Saia daquilo que te limita. Aceite o teu padrão, aceite a tua construção para essa vida, aceite o teu construir, a tua transformação, a tua mudança, a tua reforma interior. Aceite esse processo. Que aí você vai estar dando um passo muito importante para a tua história. Então, que a lição de casa que a gente leva nessa noite dentro dessa palestra é que a transformação começa em mim. Eu preciso dar esse passo. Eu preciso fazer essa mudança. Então, que a partir de hoje eu possa fazer essa mudança. Muito obrigado para vocês. Obrigado por essa noite. Deixo aberto para pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Boa noite, Dimas. Boa noite a todos. Sobre os medos que a gente traz, né, de infância, que a gente passou, traumas, enfim. O que eu posso fazer para cortar quando eu estou passando isso para o meu filho? Porque o aprender a nadar, meus tios na época, foi na forma bruta. Segura um pauzinho, bate pé, e soltou o pauzinho. E o meu filho hoje, ele gosta de água, ele adora. Mas eu sempre falo, não, você vai só com a mãe. Você não pode sozinho. Tipo, aquele medo de deixar ele fazer sozinho. Claro, né? Tá ali supervisionando, mas eu vejo que muitas coisas que ele quer aprender, eu super protejo ele. Então, o passo mais importante é que você já reconhece isso em você, né? Então, tu já sabe que você está trazendo essas limitações, né? Você está trazendo limitações para algo que ele quer ir mais adiante. Então, tu já percebe que você precisa olhar com carinho para esse processo e perceber que são medos teus, não são dele. Então, é filho, é pequeno, eu preciso do zelo da mãe, certo? Mas também a criança precisa enfrentar os seus desafios, para assim ela crescer. Então, você precisa começar a olhar até onde você pode ir. Até onde é teu e até onde o teu filho precisa aprender. Entendeu? Esses são os limites
que você precisa saber doutrinar dentro de você, senão você vai estar começando a repetir um padrão. Aí daqui a pouco ele vai ter medo da água porque não é dele, que ele nunca teve, mas é teu. E aí ele não vai porque é teu. Aí lá na fase adulta ele tem que fazer todo o processo. Mãe, eu estou devolvendo isso aqui para ti porque isso aqui é teu e coisa e tal. Então o que eu posso fazer agora? Perceber até onde é o zelo da mãe. Filho, toma cuidado. Pode ir, mas toma cuidado. Eu vou ficar de olho. E aí, minha filha, tudo lá de fora tu te controla. Tu estás entendendo? Se não está acontecendo nada de errado ali, tu tá de olho. Tipo, tô vendo ele ali. Qualquer coisa que acontecer de errado, tu vai lá e vai tirar, ou tu vai chamar por ajuda e coisa e tal. Mas tu tá deixando ele, nesse momento, viver aquilo que ele precisa viver. Senão, ele vai vivendo com limitações. Hoje é da água, amanhã é do quê? Aí, tipo assim, eu vou pro mercado de trabalho. Mãe, vem junto. Tá lá com 20 anos, né? A mãe tem que ir junto, sentar na mesa do lado porque eu tenho medo do trabalho. Entende as limitações? Porque ele não vai conseguir no futuro diferenciar se é o medo da água ou se é o medo de alguma outra coisa. Então, aonde a minha mãe foi super protetora? Mães super protetoras servem para todos vocês. Tá? Os filhos precisam, e vocês sabem disso, que os filhos vão criar as suas próprias asas. Então, até onde vai o zelo da mãe e até onde é super proteção? A super proteção, ela não é boa. Vai limitar os seus filhos. E vão chegar na fase de adolescência e coisa, vai ficar tudo rebelde porque não conseguiu, porque minha mãe a todo momento ficou segurando. Lembre-se disso. Se vocês têm filhos pequenos, perceba. Tu tá do lado, não tá? Tá ali dentro da piscina tomando banho e coisa e tal. Tu não tá vendo? Tô. Então, da onde que tá vindo, entendeu? Não, não é meu. Eu preciso vivenciar isso. Agora é o momento dele. Eu tô aqui, eu tô olhando. Eu tô protegendo. Eu tô fazendo o meu papel. Proteção. Educar. Até onde você pode ir. Filho, você pode ir até ali. A água até na cintura. Esse é o limite para você, para sua idade. Até ali você vai. Mais do que isso, não. Beleza, tô fazendo o meu papel de mãe. Entenderam? Agora, não deixar, tomar cuidado, ou acontecer, meu Deus do céu, vai acontecer isso, sai dali, vai bater, vai afogar, não sei o quê. Caramba, deixa a criança brincar. Né? E a gente tem muito essa super proteção, né? Ainda mais quando a filha é muito pequenininha, porque vem lá de trás. Mas o primeiro passo, respondendo a tua pergunta, é você já ter esse reconhecimento que, tipo assim, é meu. Isso é meu. E aí você tem que entrar dentro do processo do controle. Entendeu? Certo. E outra coisa, quando eu reconheço que tem um pensamento que já está há muito tempo, vamos dizer, reconheço, mas uma dificuldade muito grande de controlar, porque é simplesmente vamos dizer assim, apertou um botãozinho durante o impulsivo. dia. Quando tu vê, tu criou uma história. Como eu faço para cortar? E de alguma forma, esses meses que eu pensei, isso pode se concretizar mesmo que eu consiga mudar? Pode. Eu sempre digo que a gente precisa colocar sombras na nossa frente, né? A gente precisa saber aonde a gente vai cair antes das coisas acontecerem. Você sabe aonde você vai errar. Você sabe aonde você erra. Certo? Você sabe? Certo? Todo mundo sabe onde vai errar? Todo mundo sabe quais são as suas fraquezas? Sabe, né? Então coloca isso na tua frente. Não deixa atrás. Não deixa acontecer. É isso que eu estou querendo explicar. Às vezes a gente espera acontecer, pronto, aí a gente viu, já está com o carro dentro do buraco. Né? Então, o que acontece? Eu preciso colocar isso na minha frente. Perceber quais são as coisas que me fazem errar. Que coisas hoje me fazem errar? Isso. O que me leva para esses erros? Quais circunstâncias me levam para esses erros? Isso. Então, quando você vê que esse caminho está indo nessa direção, você já sabe que você tem que fazer o quê? Mudar a rota. Sabe que você sai de carro todo dia de manhã cedo, aí na saída da tua rua tem um buraco. No primeiro dia você entra com o carro dentro do buraco. Ploft! Caramba! Certo? Segundo dia você sai distraído. Ploft! Pegou o buraco de novo. Terceiro dia, ploft! Buraco de novo. Caramba! O que eu preciso fazer? Prestar atenção. O que você começa a se policiar? Lá na frente tem um buraco. O que tu vai fazer? Bingo! Isso é para a vida. Desvia. Trabalha diferente. Você sabe que tem um buraco lá. Você sabe que se você continuar nessa mesma direção, você vai pegar o buraco.
Então, eu já sei que existe uma dificuldade na minha frente. Eu já sei aonde eu vou cair. Lá na frente tem um buraco. O que eu preciso fazer? Mudar a rota. Para desviar do buraco. Então, quando eu coloco os meus problemas, as minhas situações, para que eu não erre novamente, eu preciso me policiar, eu preciso olhar para isso. Mas eu já criei esse medo. Esse medo, essa questão que você criou na mente, ela pode vir a se concretizar mais para frente, porque você solidificou isso dentro do teu mental. Você materializou isso dentro do teu mental. Então, isso pode vir a acontecer depois de um tempo. Entendeu? Então, para que isso não aconteça, o que eu preciso? Colocar os meus problemas antes, eu reconhecer o que vai me trazer o problema e mudar a minha mente. Trabalhar a minha mente de uma forma para que isso não aconteça. Mudar a rota. Hoje, eu sou menos passível de errar. Por quê? Porque eu comecei a traçar os meus erros, as minhas mazelas. Eu sei onde é que eu vou errar. Eu sei quais são as minhas quedas. Perfeccionismo, papapá, bibibi, bababá. Não vou começar a relacionar porque fico até meia-noite aqui relacionando, mas eu sei. E eu sei o que vai me levar para esse caminho. Quando eu vejo que está indo, eu já mudo. Eu já dou uma freada. Eu já começo a pensar diferente e perceber o que eu posso fazer para mudar essa situação. Para não chegar nela. Para não deixar acontecer. Dimas é explosivo. Hoje eu não sou mais. Já explodia muito mais. Eu sei que isso faz parte de mim. Então, para que isso não aconteça, eu me policio. Quando eu vejo que está indo para uma direção que eu vou explodir, opa, pensa, calma. Se coloca no lugar da pessoa. Primeira coisa que me vem, se coloca no lugar da pessoa. Por que ela está agindo dessa forma? Porque ela está trazendo isso, 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 aquilo. Então, não é dela. Então, entra nessa posição e percebe de que forma você consegue ajudar. E não explodir. Porque aí você vai estar dando munição para ela. E ela vai te jogar de volta. Aí você vai jogar de novo. Aí ela vai jogar de volta. Aí fica naquele impasse. Então, tipo assim, de que forma eu posso não dar corda? Mudando. E percebendo aonde eu posso não ir contra. Mas, às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Não sabe o que fazer? Dá um passo para trás e fica quieto. Pensa antes de tomar qualquer atitude. Isso é muito importante. Às vezes a gente não se escuta, né? Porque a gente fala tanto. A gente não escuta o outro, nem se escuta. Então, para. Começa a se ouvir. Começa a se perceber. E começa a ver esses pontos negativos ali que você pode se tratar, que você pode olhar e se ajudar de maneira diferente. É bem importante isso que eu falo para vocês, tá? Comecem a fazer isso. Vocês vão ver uma transformação muito grande na vida de vocês. Lembra do carro e do buraco. Para você perceber que se você já faz isso na tua vida cotidiana indo para o trabalho, você consegue fazer isso na tua vida, com as tuas mazelas, com os teus erros. Lembra que o teu erro, a tua queda é um buraco. Então, aonde que eu caio? Aqui. Onde que eu sou explosivo? Onde que eu sou negativo? Por que eu entro dentro desse processo? Mapeia isso. É um direcionamento que está ali. Se tu não fizer isso em vida, tu vai ter que fazer isso quando tu chegar do outro lado. Tu vai ter que mapear isso do mesmo jeito, porque eles vão te pedir. Aqui tu fez isso, tu era para fazer isso, tu fez isso. Então já faz isso em vida. Para não precisar ser cobrado do outro lado. Respondeu? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Boa noite, Dimas. Tudo bem? Relacionado a isso que você falou, o déjà vu teria alguma coisa a ver com isso? O que o Espiritismo explica sobre determinados momentos da tua vida, você parar e pensar, opa, eu já vi isso. O déjà vu pode ser um insight espiritual. Né? Pode ser não. A maioria das vezes é um insight espiritual, já alertando você para alguma situação que vai acontecer. E ou você dá atenção para isso, ou não. Ou você acredita nisso e você presta atenção nos pequenos detalhes, aí entra os pequenos detalhes. Você prestar atenção nas pequenas entrelinhas, ou você ignora. Tem gente que ignora, que não acredita, e tem gente que leva bem a sério aquilo que está vindo como déjà vu. Então, o que é um déjà vu? É uma premonição, né? Então, antes de acontecer, eu estou tendo esse relance, né? Como se eu já tivesse vivido tal situação.
Então, quando a espiritualidade permite que aconteça esse tipo de coisa, é porque ela está querendo te alertar de alguma forma. Muitas das vezes não vai acontecer exatamente da maneira que é para acontecer, como te foi mostrado, mas ela tem um cunho de te alertar sobre alguma coisa, de te fazer parar para pensar, para refletir. E você olhar para a situação que te foi mostrada. O que você pode fazer de diferente nisso tudo? Por exemplo, eu tive um déjà vu de que tal pessoa vai morrer. Espera aí. Déjà vu é diferente de sonho, tá, gente? Sonho é uma coisa, déjà vu é outra coisa. Tá? Não vamos confundir as coisas. Tem gente que sonha que vai morrer porque eu tive um sonho, não sei o quê. Espera aí, isso aí já é outra história, já é outro caminho. Déjà vu é uma coisa muito rápida que acontece, de alguma situação que, eu vim para cá e de repente cheguei aqui, nossa, estou falando uma coisa que parece que eu já tinha falado para vocês. Então, por que aconteceu? Por que está acontecendo esse déjà vu? Porque eu tenho que dar atenção para isso. Se no momento do déjà vu tinha alguma situação que você está vivendo, eu senti que eu já vivi esse momento. Então, quando você percebeu isso naquele momento, presta atenção. Presta atenção porque ali tem coisas que precisam ser acrescentadas. Então, tem coisas que precisam ser vividas. Então, prestar atenção nos detalhes, nas pequenas coisas que estão ao teu redor. Porque se isso foi te trazido, de alguma certa forma, é porque isso precisa ser vivido e experienciado para a tua vida. Então, prestar atenção. Fazer com que esses momentos se tornem, de uma certa forma, uma experiência positiva na tua vida. Mesmo que o movimento não seja tão positivo, mas está te querendo ensinar alguma coisa. Por isso você teve a segunda experiência, né? Então, o déjà vu é como se o teu corpo ele viajasse no tempo, né? Então, ele viajou no tempo algumas horas e, de repente, ele voltou e daqui a pouco você está vivenciando aquilo. Isso é um déjà vu. Né? Um deslocamento do teu corpo, do perispírito no tempo. Ele não é algo assim de outras vidas, ele é da tua vida real atual. Nesse momento. Né? Déjà vu é atual. Déjà vu é atual. De outras vidas é quando você tem lembranças de vidas passadas. Então é quando você olha para uma pessoa e diz, nossa, eu te conheço de algum lugar. Parece que eu já vivi aqui. Você chega num lugar, tipo assim, nossa, eu vivi, parece que essa situação aqui. O déjà vu é muito das coisas que você viveu no momento atual. Você está vivendo nessa vida agora, então, de alguma situação que você está vivenciando nesse momento. Quando é de vidas passadas, é uma lembrança de vidas passadas, é um insight de vidas passadas. Entendeu? Mais alguém? Isso no meu entendimento, né? Pois então, você disse agora há pouco sobre se escutar, né? Parar um pouco e... Se ouvir. E eu escuto várias coisas dentro da minha cabeça. Mas como é que eu vou saber quem está falando comigo? Se eu estou criando um diálogo? Como é que eu vou diferenciar quem é a voz? Quando é do coração. E quando não é só mente. Quando que o coração fala? Quando as coisas são positivas. Quando as palavras são positivas. Quando as frases que surgem para você são construtivas. Quando tudo que surge na tua mente e na tua cabeça são coisas para você evoluir. São coisas que te acrescentam e te dão aquele sentimento, aquela sensação de paz interior. Quando os pensamentos são pesados, quando os pensamentos surgem e que te trazem um movimento que te incomoda, aquilo não é bom. Então, primeira coisa, preciso verificar a minha mediunidade. A quanto que anda a minha mediunidade? A quanto que está o meu processo mediúnico? As vozes que eu escuto são minhas ou são vozes que estão ao meu redor? Entendeu? Se eu tenho, um olhar para olhar, é muito importante para quem tem mediunidade muito ativa. A minha vibração hoje está mais para a luz ou está mais para a sombra? Primeiro ponto que você tem que olhar. Eu vibro mais para a luz, eu vibro mais para a sombra. Seja sincero com você. O que é olhar mais para a luz? Eu tenho uma vida mais reta, mais honesta comigo, com as pessoas que estão ao redor. O que é uma vida honesta comigo? Eu fumo, eu bebo, eu vou para a esbórnia, eu faço da minha vida o que eu quiser, o resto que se dane? Qual é a vibração? Quem anda contigo? Quem são as vozes?
Se eu tenho uma vida regrada, se eu olho para as pessoas, se eu olho para mim... Gente, o maior compromisso que nós vamos ter quando a gente desencarnar, não é se você ajudou outra pessoa, se você fez caridade, não sei. Aqui, ó, esse templo, você cuidou disso aqui? Você cuidou desse templo? Você cuidou desse teu corpo? Você olhou para você? Então eu preciso começar a perceber, eu estou cuidando de mim? Então são pontos que, tipo assim, de uma maneira geral, não estou falando diretamente para você, estou falando de uma maneira geral, tipo, eu estou olhando, eu estou trabalhando dentro de um processo evolutivo, eu estou querendo olhar para a luz, caminhando de uma maneira correta na minha vida, fazendo uma transformação, uma reforma interior, e estou indo para esse lado. As vozes que me chegam são vozes, ou são sentimentos, ou são pensamentos que estão construindo nesse mesmo caminho, ou estão indo contra? Segundo ponto, existe um processo de mediunidade, minha mediunidade está muito aflorada ou não? A gente vê isso, a gente sente isso dentro do centro espírita. Olha dentro de um atendimento fraterno, a pessoa que vai te atender, ela vai conseguir saber já olhar com carinho para dentro disso. E já vai poder te dizer, olha, a tua mediunidade está muito aflorada, a gente precisa trabalhar isso, precisa fazer com que esse processo seja melhor trabalhado, para que essas vozes lá dentro diminuam. Se é meu pensamento ou não, tu precisa perceber para onde esses pensamentos estão te levando. Se é um caminho reto, porque nunca a espiritualidade, o próprio Deus nunca vai querer que você ande por um caminho errado. Então, se os teus pensamentos já te levam para um caminho errado, opa, já não é meu. Não é meu isso aqui. Ou se é, eu preciso tratar. E começar a olhar com carinho para aquilo que precisa ser feito. Então, ouvir-se é perceber o que realmente vem do teu coração. Dentro de todas as vozes, o que vem do teu coração? O que o teu coração diz para você fazer nesse momento? Qual é o caminho que eu preciso seguir? O que eu preciso fazer? E aí tu começa a mudar a tua vibração. E talvez tu perceba que outras vozes chegam. Em vez de te impulsionar para um lado mais negativo, te impulsiona para um lado muito mais positivo, num lado muito mais bonito. Num lado muito mais direcionado para um caminho mais reto, mais satisfatório, do que talvez esteja hoje te atrapalhando de alguma certa forma. A espiritualidade nunca vai se intrometer na sua vida. No sentido, a espiritualidade de luz nunca vai se intrometer na tua vida. Ela sempre vai achar um limite até onde é que ela pode ir com você. A inferior, não. Ela vai, de uma certa forma, querer atrapalhar as tuas coisas. Entendeu? A espiritualidade de luz, não. Ela respeita o teu caminhar. Até aqui eu posso ir com você. Daqui é contigo. Mais alguém? Até meia-noite é terça. Eu tenho aqui, Dimas, a participação da Maria do Socorro, e ela diz: eu vim de uma família de mulheres onde a grande parte delas eram viúvas, outra parte separadas. Mulheres que tiveram que ser mãe e pai dos seus filhos. Mulheres que precisavam ser doce e ser dura ao mesmo tempo. Precisam manter o controle e dar conta de tudo. Hoje, eu, Maria, me vejo agindo da mesma forma, trazendo esse tipo de comportamento, mesmo tendo o meu marido do lado. Difícil cortar essa raiz. Percebe como é profundo? De quantas gerações vem esse processo? Isso é um ciclo familiar, isso é uma lealdade invisível que a gente chama dentro das constelações, que ela precisa estar dentro desse processo, porque se ela romper esse processo, é como se todas essas mulheres fossem contra ela e dissessem para ela: você não está fazendo o processo que precisa ser feito, que a nossa família sempre fez. Então ela começa a agir dentro desse campo da mesma forma. Então, criando essa lealdade a essas mulheres. Mas assim, eu digo para Maria, a primeira pergunta que ela tem que fazer para ela mesma: eu preciso ser assim? Não. Ela mesma já respondeu: eu tenho um marido do lado, eu não preciso ser assim. As outras eram viúvas, elas não tiveram que cuidar dos seus filhos, mas eu não, eu tenho meu marido do lado. Então eu preciso ser assim? Não. Então de quem é? Delas. Então o que eu preciso fazer? Devolver isso.
Inconscientemente eu preciso devolver isso para essas mulheres. De uma certa forma, olhar com gratidão, porque também trouxe coisas positivas, trouxe a força das mulheres, trouxe a direção, trouxe a atitude de dar conta da família, porque se o marido não estivesse, ela estaria ali, firme e forte também. Mas hoje ela tem o marido, e ela sabe dentro dela que ela não precisa mais atuar. Mas como que eu faço? Devolvendo. Olhar com carinho para esse processo. Preciso fazer uma constelação. Não é necessário. Eu olho com carinho para esse processo. Eu olho para essas mulheres dentro do meu imaginário mesmo. Eu vejo essas mulheres. E é o mesmo processo que vocês fizeram, de fechar os olhos e agradecer aquele movimento, mas que a partir desse momento não precisa ser assim. Porque eu tenho marido, porque eu tenho ele que também ajuda a cuidar, e que ele também precisa tomar a sua posição de marido e de pai dentro desse relacionamento. Então, ela começa a quebrar esse ciclo sem criar uma negatividade dentro desse padrão, mas honrando todo esse sistema. Honrar não é repetir. Honrar é honrar tudo o que eles fizeram. Eu honro isso. Eu honro meu pai, eu honro minha mãe, pelo que eles fizeram, pelo que eles são. Mas eu sou uma construção deles, do que eu aprendi com eles. Mas as escolhas são minhas. Eu decido. Eu tomo os passos. Com base nesse embasamento que eu tenho aqui dos meus pais. Respeito, dignidade, todos aqueles valores que nós aprendemos deles. Mas eu decido o meu caminhar, não são eles. Porque se um dia eles não estiverem, o dia que eles faltarem, como que vai ser? Entendeu? Então, tipo assim, é que nem essas mulheres, elas vêm dentro de um padrão, elas foram tratadas assim. Então, ou eu continuo dentro desse movimento e faço exatamente a mesma coisa, ou eu começo a dizer, não, a partir de agora é diferente. E aí isso já vai reverberando para as minhas futuras gerações. Porque a minha mãe já fez diferente. Entendeu? E aí eu já quebro esse sistema. E a partir de então já começa a ser diferente na minha história. Mas o primeiro passo é olhar, honrar aquilo ali e seguir agora com as tuas opiniões, com as tuas escolhas, da maneira como você acha que tem que ser. E ponto. E acabou. Isso aí. Aí eu tenho aqui a participação do Celso e toda a família que hoje estão ouvindo a palestra de casa. Agradecem a você, Dimas, pelas palavras dessa noite. A Silmara também, com a família ouvindo de casa. O Júnior e a Arlete. A Maria e a sua família, né? A Cleusa e o Cleverson. E tem a Cíntia, que ela ainda complementa, dizendo: sempre ouvi a minha mãe falar que o dinheiro era muito difícil de ganhar. E durante muito tempo foi bem difícil mesmo. Até que eu despertei e mudei esse padrão. Hoje tudo flui com naturalidade. Isso. Esse eu acho que é uma das maiores crenças que a gente carrega, né? A dificuldade de crescer. Porque os nossos antepassados lutaram muito para conseguir o que eles conseguiram. E isso nós temos que honrar. Porque se eles não tivessem feito da maneira como foi feita, talvez a gente não estaria hoje usufruindo das coisas da maneira como a gente usufrui. Então a gente precisa honrar isso, a gente precisa ser grato por causa disso. Mas os tempos são outros. Hoje a gente não precisa mais se sacrificar da mesma forma como foi antigamente. A gente hoje pode ser diferente, pode fazer diferente. E perceber que o material não é pesado, ele é leve, ele faz parte. Coloquem isso na cabeça de vocês. O dinheiro faz parte, ele não é necessário. Necessário traz peso. Ele faz parte da nossa história. Ele faz parte da nossa vida. Por que faz parte? Porque se ele é necessário, é como uma coisa que eu preciso aqui, ó, tá carregando o tempo todo aqui. Mas se eu morrer, meu caixão tem gaveta? Não, né? Então, ele fica. Então, ele faz parte. Faz parte do quê? Da nossa trajetória. E isso traz leveza para o material. Tudo, carro, casa, terreno, dinheiro, bens, tudo que você tem de material, ele faz parte. Ele não é necessário. Tirem o olhar do peso de que aquilo realmente, tipo assim, se não existir, eu não vivo. Tirem isso. Quando vocês tirarem isso, vocês vão perceber que as coisas vão começar a fluir. Ai, Dimas, será mesmo? Faz o teste. Faz o teste e vocês vão perceber que as coisas fluem. A água do rio não flui para o mar? A água do rio é necessária para o mar? Não. Ele flui, ele é um complemento.
Assim como o mar é um complemento do rio e assim vai indo. Tudo é uma união. A nossa vida material precisa estar em equilíbrio com a nossa vida espiritual. Se não houver isso, meu filho, vai voltando encarnação e vai criando desequilíbrio até a gente conseguir entender que as duas precisam fazer parte. Espiritual faz parte do material, material faz parte do espiritual. Sem as duas a gente não sobrevive nessa terra. Feito? Muito obrigado por essa palestra, obrigado por vocês me ouvirem nessa noite. Daqui a 15 dias estou de volta e a gente conversa mais um pouquinho dentro de mais temas que a gente vai trazendo. Mas eu gosto de ter esse olhar um pouco terapêutico, né, que faz com que a gente também desperte para algumas coisas, né? Sempre com terapia e espiritualidade junto, que a gente começa a entender algumas coisas que a gente consegue desbloqueando, mesmo dentro de uma palestra, né? Então, às vezes a gente precisa fazer, preciso fazer longas terapias. Não, às vezes a palestra ela já te dá um insight para olhar diferente para muita coisa. E eu sou grato a vocês por vocês se permitirem estar aqui. Muito obrigado. Sim. Obrigada, Dimas, pelos ensinamentos dessa noite. Agora eu vou chamar aqui o Gabriel para ler a mensagem, né, o nosso voluntário Mirim, trazendo a mensagem da noite. E aí eu já aproveito para convidá-los para a palestra da semana que vem, que será com o irmão Márcio, e ele vai falar sobre a descoberta da sua verdade. Então já estão todos convidados. Pode chegar, Gabriel. Boa noite a todos. Crenças que aprisionam, limitantes, são ideias negativas e inconscientes sobre si mesmo, o mundo e os outros, como eu não sou bom o suficiente, ou não consigo mudar, que bloqueiam o crescimento e a realização pessoal. Em contraste, crenças libertadoras, fortalecedoras, são pensamentos positivos e capacitadores, como eu sou capaz ou eu mereço, que impulsionam a autoestima, a ação e a vida em plenitude. Origem das crenças que aprisionam. Podem ser influenciadas por comentários negativos, padrões sociais e experiências familiares e crenças herdadas de outros. Crenças que libertam. São ideias construtivas que promovem o bem-estar, a autoestima e a capacidade de agir e transformar a realidade. A diferença entre as crenças limitantes e fortalecedoras está na capacidade de escolha e na reflexão consciente. Ao identificar as crenças aprisionadoras, é impossível confrontá-las e substituí-las por ideias que promovam um crescimento pessoal e realizem o potencial. Jesus nos abençoe. Então é isso. Agora a gente vai preparar aqui para o nosso passe.